Em alguns países do mundo, acontece algo curioso e até surpreendente. Existem muito mais mulheres do que homens. Em certos lugares, a diferença é tão grande que chega a mudar completamente a forma como as pessoas vivem, namoram e constroem famílias. Mas por que isso acontece? Será que os homens estão desaparecendo? Na verdade, as causas envolvem guerras, migrações, trabalhos perigosos, doenças e até escolhas culturais. Em alguns casos, milhares de homens deixam o país em busca de emprego, enquanto as mulheres ficam. Em outros, conflitos reduziram drasticamente a população masculina. O resultado é um desequilíbrio que gera desafios, oportunidades e histórias impressionantes. Mas em alguns países isso muda totalmente. Vou te mostrar agora alguns países onde faltam homens. Mas antes, já se inscreve no canal e já deixa o seu like. Já se inscreveu e deixou o teu like? Então vamos pro vídeo. Um dos países mais conhecidos por ter falta de homens é a Rússia. Em várias regiões do país, especialmente fora das grandes cidades, o número de mulheres é muito maior do que o de homens. Em alguns lugares, para cada 10 mulheres, existem apenas 7 ou até 6 homens disponíveis para relacionamento. Isso acontece por vários motivos, como alto índice de alcoolismo, doenças, acidentes de trabalho, violência e mortes prematuras entre os homens, além das perdas causadas por guerras ao longo da história. Com menos homens disponíveis, o mercado de relacionamentos muda completamente. Muitas mulheres acabam tendo que ser mais seletivas e, ao mesmo tempo, mais competitivas. Ter um parceiro estável virou quase um privilégio. Por isso, muitas passam a exigir mais. Um homem responsável, com um emprego fixo, que não beba em excesso, que respeite a família e queira construir um futuro. Coisas que deveriam ser básicas acabam se tornando diferenciais. Ao mesmo tempo, os poucos homens considerados bons partidos recebem muita atenção. Alguns chegam a ter várias pretendentes ao mesmo tempo, o que aumenta ainda mais o poder de escolha deles. Isso faz com que algumas mulheres se sintam frustradas, porque encontram muitos homens sem compromisso, imaturos ou com problemas sérios de comportamento. Por causa disso, muitas russas investem bastante em aparência, estudos e carreira, tentando se destacar. Academias, salões de beleza, cursos e universidades ficam cheios de mulheres buscando melhorar suas chances. Além disso, cresce o número de mulheres que procuram relacionamentos com estrangeiros, usando aplicativos e sites internacionais. Esse desequilíbrio também afeta a formação de famílias. Muitas mulheres acabam se casando mais tarde ou nunca se casam. Outras aceitam relacionamentos que não são ideais, apenas para não ficarem sozinhas. Isso gera impactos emocionais, sociais e até econômicos no país. Outro país onde a falta de homens chama muita atenção é a Letônia, no norte da Europa. Assim como na Rússia, lá também existe um grande desequilíbrio entre a quantidade de mulheres e homens, principalmente na fase adulta. Em algumas faixas etárias, chegam a existir quase 2 mulheres para cada homem. Isso transforma completamente a dinâmica dos relacionamentos e da vida social no país. Grande parte desse problema vem da alta taxa de mortalidade masculina. Muitos homens na Letônia morrem jovens por causa de problemas ligados ao alcoolismo, tabagismo, doenças do coração, acidentes de trânsito e trabalhos pesados. Além disso, muitos deixam o país em busca de melhores oportunidades em lugares como Alemanha, Reino Unido e países escandinavos. Eles vão trabalhar fora e muitas vezes não voltam. Já as mulheres, em grande parte, permanecem no país, cuidando da família, estudando e construindo carreira. Com isso, sobra mulher e falta homem. Nas cidades menores, essa realidade é ainda mais forte. Muitas jovens crescem já sabendo que encontrar um parceiro fixo será difícil. Desde cedo, elas percebem que precisam se destacar, não apenas na aparência, mas também na personalidade, na estabilidade emocional e na independência financeira. Por causa da concorrência, muitas mulheres acabam se tornando mais exigentes. Elas procuram homens que sejam fiéis, responsáveis, trabalhadores, respeitosos e que queiram formar família. Não aceitam facilmente relacionamentos instáveis, porque sabem que investir tempo em alguém errado pode significar perder uma chance rara. Ao mesmo tempo, essas exigências surgem também como forma de proteção emocional, já que muitas já viram amigas sofrerem com relacionamentos problemáticos. Os homens que se encaixam nesse perfil acabam sendo muito disputados. Em festas, eventos, universidades e até no ambiente de trabalho, eles recebem muita atenção. Alguns aproveitam essa vantagem, mantendo vários relacionamentos ao mesmo tempo ou evitando compromisso sério. Isso aumenta ainda mais a frustração feminina e cria um clima de insegurança emocional. Diante dessa realidade, muitas mulheres da Letônia
passam a focar fortemente na própria vida. Investem em estudos, abrem negócios, constroem carreiras sólidas e aprendem a viver sozinhas. Cresce o número de mulheres independentes, que compram casa, viajam sozinhas e não dependem de um parceiro para se sentir completas. Porém, mesmo sendo fortes e bem-sucedidas, muitas ainda desejam formar uma família, o que nem sempre é possível. Outra consequência é o aumento dos relacionamentos internacionais. Muitas mulheres buscam parceiros em outros países por meio da internet, intercâmbios e viagens. Casamentos com estrangeiros se tornam cada vez mais comuns, principalmente com homens da Europa Ocidental e da América do Norte. Esse desequilíbrio também afeta a taxa de natalidade. Com menos casais estáveis, nascem menos crianças, o que preocupa o governo e os especialistas. A longo prazo, isso pode causar envelhecimento da população e problemas econômicos. Ao mesmo tempo, os poucos homens considerados bons partidos recebem muita atenção. Alguns chegam a ter várias pretendentes ao mesmo tempo, o que aumenta ainda mais o poder de escolha deles. Isso faz com que algumas mulheres se sintam frustradas, porque encontram muitos homens sem compromisso, imaturos ou com problemas sérios de comportamento. Por causa disso, muitas russas investem bastante em aparência, estudos e carreira, tentando se destacar. Academias, salões de beleza, cursos e universidades ficam cheios de mulheres buscando melhorar suas chances. Além disso, cresce o número de mulheres que procuram relacionamentos com estrangeiros, usando aplicativos e sites internacionais. Este desequilíbrio também afeta a formação de famílias. Muitas mulheres acabam se casando mais tarde ou nunca se casam. Outras aceitam relacionamentos que não são ideais apenas para não ficarem sozinhas. Isso gera impactos emocionais, sociais e até económicos no país. Em contraste com os países onde faltam homens, existem lugares no mundo onde acontece exatamente o oposto. Sobram homens e faltam mulheres. Um dos exemplos mais conhecidos é a China. Durante muitos anos, o país viveu sob a política do filho único, que acabou criando um grande desequilíbrio entre meninos e meninas. Muitas famílias, por motivos culturais, preferiam ter filhos homens. Como consequência, milhões de meninas deixaram de nascer, e hoje existe uma geração inteira com muito mais homens do que mulheres. Atualmente, em algumas regiões da China, existem dezenas de milhões de homens que dificilmente conseguiram se casar. Eles são chamados popularmente de galhos secos, uma expressão que significa homens que não conseguem formar família. Essa realidade afeta principalmente áreas rurais e cidades pequenas, onde as mulheres costumam ir embora para estudar ou trabalhar em grandes centros urbanos. Com poucas mulheres disponíveis, os homens enfrentam uma concorrência enorme. Para se destacar, muitos precisam mostrar que têm casa própria, carro, bom salário e estabilidade financeira. Em vários casos, a família do homem precisa investir muito dinheiro para torná-lo atrativo para o casamento. Em algumas regiões, até o valor do dote aumentou bastante por causa da escassez feminina. As mulheres, por sua vez, acabam tendo mais poder de escolha. Elas podem ser mais seletivas, exigir melhores condições de vida, mais respeito e mais segurança emocional. Muitas preferem se casar apenas quando encontram alguém realmente compatível e não por pressão social. Isso faz com que elas ganhem mais autonomia e liberdade. Ao mesmo tempo, esse desequilíbrio gera problemas sociais. Alguns homens ficam isolados, frustrados e sem perspectiva de formar família. Isso pode levar à depressão, aumento do consumo de álcool e até conflitos sociais. O governo chinês já reconheceu esse problema e tenta criar políticas para incentivar casamentos e nascimentos. Além da China, países como Índia, Vietnã e algumas regiões do Oriente Médio também enfrentam situações parecidas, com mais homens do que mulheres. Em todos esses lugares, fatores culturais, econômicos e históricos ajudaram a criar esse desequilíbrio. Quando olhamos para o mundo como um todo, percebemos que a falta de homens ou de mulheres não é apenas um detalhe estatístico. Ela muda o jeito de amar, de formar família, de trabalhar e até de sonhar. Afeta emoções, decisões e o futuro de milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, os poucos homens considerados bons partidos recebem muita atenção. Alguns chegam a ter várias pretendentes ao mesmo tempo, o que aumenta ainda mais o poder de escolha deles. Isso faz com que algumas mulheres se sintam frustradas, porque encontram muitos homens sem compromisso, imaturos ou com problemas sérios de comportamento. Por causa disso, muitas russas investem bastante em aparência, estudos e carreira, tentando se destacar. Academias, salões de beleza, cursos e universidades ficam cheios de mulheres buscando melhorar suas chances. Além disso, cresce o número de mulheres que procuram relacionamentos com estrangeiros, usando aplicativos e sites internacionais.